O vento soprava frio naquela manhã, deslizando entre as casas de madeira como se procurasse algo que ninguém queria oferecer. A pequena cidade ainda despertava, mas o julgamento já estava acordado havia muito tempo. Olhares se levantavam antes das portas se abrirem. Sussurros se espalhavam antes mesmo do sol tocar os telhados. E no meio disso tudo, ela caminhava sozinha pela rua principal, sentindo cada passo pesar mais do que o anterior. Ela sabia o que diziam, sabia o que pensavam. Não precisava ouvir para entender. Bastava notar como as conversas cessavam quando ela passava, como os rostos se viravam depressa demais, como algumas mulheres apertavam os lábios como se tentassem segurar uma verdade inconveniente. Ela tinha ouvido o suficiente nos últimos dias para saber que, para aquela cidade, sua escolha já estava decidida antes mesmo de ser feita. E não era uma escolha que perdoavam. A casa onde vivia ficava no limite da cidade, quase como se nunca tivesse sido aceita por completo. Madeira antiga, janelas estreitas, uma cerca torta que rangia sempre que o vento aumentava. Ali, ela crescera aprendendo cedo que o mundo não era gentil com quem hesitava. Seu pai havia partido anos antes, engolido por uma promessa de trabalho que nunca se cumpriu. A mãe fizera o possível até o corpo cansar mais rápido do que a esperança. Desde então, ela aprendera a sustentar a si mesma e a ignorar a pena disfarçada de bondade. Mas nada daquilo a preparara para o que estava por vir. Ele morava ainda mais afastado, além da última curva da estrada de terra, onde a cidade terminava e o silêncio começava. Um homem que poucos conheciam de verdade, mas sobre quem todos tinham algo a dizer. Diziam que era estranho, diziam que era frio. Alguns diziam que ele carregava um passado que não deveria ser remexido. Outros afirmavam que ele simplesmente não era alguém em quem se pudesse confiar. O consenso era simples e cruel. Ficar ao lado dele era um erro. Ela ouvira cada aviso, cada conselho não solicitado, cada tentativa de fazê-la recuar antes que fosse tarde demais. Você ainda pode ir embora, disseram. Ainda há tempo. Não se prenda a alguém assim. Palavras lançadas como se fossem cuidado, mas que carregavam mais medo do que compaixão. Medo do diferente. Medo do que não se encaixava. Ela também sentia medo. Não era tola. O medo a acompanhava todas as noites, quando o silêncio parecia grande demais e o futuro se estendia como uma estrada sem placas. Mas havia algo mais forte que o medo. Algo que surgira devagar, quase sem que ela percebesse, nas poucas vezes em que estivera perto dele. Um olhar que não julgava. Um silêncio que não pressionava. Um respeito que não precisava ser anunciado. Eles não tinham falado muito. Nunca houve promessas grandiosas ou palavras bonitas. O que existia era uma presença firme, constante, como uma âncora em meio à instabilidade. Ele não pedia que ela ficasse. Nunca tentou convencê-la. Apenas deixava claro com gestos simples que não a empurraria para longe se ela decidisse permanecer. E talvez fosse isso que mais incomodava a cidade. Ele não implorava, ela não se desculpava. Naquela manhã, enquanto caminhava pela rua principal, ela percebeu que todos esperavam a mesma coisa, que ela desistisse, que fizesse o que parecia sensato, que escolhesse o caminho mais fácil e deixasse para trás aquele homem e tudo o que ele representava. Era o que qualquer outra pessoa faria. Era o que eles fariam. E por isso mesmo, esperavam que ela fizesse o mesmo. Quando chegou ao fim da rua, parou por um instante. O vento puxou seus cabelos e ela fechou os olhos, respirando fundo. À sua frente, a estrada seguia em duas direções.
Uma levava para fora da cidade, para um futuro incerto, mas socialmente aceitável. A outra conduzia ao isolamento, ao julgamento constante, à escolha que ninguém ali aprovava. Ela abriu os olhos e deu o primeiro passo, não na direção que esperavam. Enquanto a cidade ficava para trás, um pensamento ecoava em sua mente, firme e claro, como uma decisão finalmente aceita. Ela podia até estar sozinha agora, mas não estava errada. E naquele momento, sem que ninguém soubesse ainda, ela havia escolhido ficar ao lado dele, mesmo quando todos diziam para ir embora. Se você já sentiu o peso de ser julgado por uma escolha que só você entende, continue ouvindo. E se essa história já começou a tocar algo em você, deixe um like e se inscreva. Às vezes, ficar é mais difícil do que partir, e é aí que tudo começa. O caminho até a casa dele não era curto nem convidativo. A estrada de terra se estreitava à medida que avançava, ladeada por árvores altas que pareciam observar cada movimento em silêncio. Poucos na cidade percorriam aquele trecho sem um bom motivo. Alguns diziam que o lugar era isolado demais. Outros afirmavam que ele escolhera ficar ali justamente para não ser encontrado. Ela sabia que nenhuma dessas versões era completa, mas também sabia que o isolamento tinha um preço, e ele o pagava todos os dias. Quando chegou, encontrou-o do lado de fora, ocupado com algo simples, como se o mundo não estivesse prestes a se fechar sobre ele. Ele levantou o olhar ao perceber sua presença, sem surpresa, sem pressa. Apenas a observou se aproximar, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Não sorriu de imediato, nunca sorria sem motivo, mas havia algo em seus olhos que se suavizou quando a viu ali, firme, sem hesitação. Ela não disse nada no começo, ele também não. O silêncio entre os dois não era vazio, era denso, cheio de coisas não ditas, que pareciam mais honestas do que qualquer discurso. O vento passou entre eles levantando poeira, trazendo o cheiro da madeira e da terra fria. Ela percebeu então que aquele lugar, tão afastado de tudo, carregava uma paz estranha. Não a paz de quem foge, mas a de quem aceita. Ele quebrou o silêncio com poucas palavras, ditas sem peso nem cobrança. Disse que ouvira comentários. Disse que imaginava o que estavam dizendo a ela. Não perguntou o que ela iria fazer. Apenas deixou claro que não esperava nada, que não a culparia se fosse embora, que não tentaria segurá-la por orgulho ou necessidade. Era uma liberdade rara, oferecida no momento em que quase ninguém a ofereceria. Ela sentiu o impacto daquelas palavras mais do que se ele tivesse implorado. Sentaram-se à sombra da casa, e pouco a pouco ele começou a falar. Não como alguém que se justifica, mas como alguém que entende que o passado não desaparece só porque se evita mencioná-lo. Contou que chegara àquela região anos antes, depois de perder mais do que conseguia explicar em poucas frases. Havia trabalhado duro, confiado em pessoas erradas, aprendido cedo que algumas perdas não fazem barulho quando acontecem, apenas deixam espaço. Falou de uma cidade diferente, mais distante, onde o nome dele ainda era lembrado com ressentimento. Falou de um erro que não cometera sozinho, mas pelo qual carregara o peso maior. Disse que quando tudo desmoronou, descobriu quem ficava e quem virava o rosto. E que, desde então, preferia o silêncio às promessas vazias. Ela ouviu tudo sem interromper. Não fez perguntas que soassem como julgamento. Não tentou amenizar o que não precisava de consolo. Apenas ouviu. E enquanto ouvia, percebeu algo que ninguém na cidade parecia enxergar. Ele não era alguém fugindo do passado. Era alguém que aprendera a conviver com ele. Ao entardecer, quando o céu começou a mudar de cor, ela se levantou.
Disse que precisava voltar antes que a noite caísse por completo. Ele assentiu, como sempre, respeitando o espaço dela. Mas antes que ela se afastasse, disse algo que a fez parar. Não foi uma declaração, não foi um pedido. Foi apenas a verdade dita de forma simples. Disse que se ela ficasse, o caminho não seria fácil, que a cidade não esqueceria rápido, que haveria dias em que o peso das escolhas pareceria maior do que o esperado. Ela se virou para ele e respondeu com a mesma honestidade. Disse que já vivera sob o peso das expectativas dos outros, que já escolhera caminhos considerados seguros e ainda assim perdera coisas importantes. Disse que não esperava facilidade. Esperava apenas não ser tratada como alguém incapaz de decidir o próprio destino. Quando se despediram, o sol já se escondia atrás das árvores. Enquanto caminhava de volta, ela sentia o coração pesado, mas firme. Sabia que, ao retornar à cidade, enfrentaria mais olhares, mais comentários, mais tentativas de convencê-la a mudar de ideia. Sabia que a paciência deles diminuiria à medida que sua decisão se tornasse real. Naquela noite, deitada em sua cama, o silêncio parecia diferente, não mais opressor, mas atento. Ela sabia que a cidade não ficaria em silêncio por muito tempo, e, em algum ponto, alguém tentaria forçá-la a escolher de novo. Só que dessa vez não haveria estrada fácil de volta. E enquanto o vento batia nas janelas e a escuridão se espalhava, ela compreendeu algo que ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Ficar ao lado dele não era apenas uma escolha sobre amor ou lealdade. Era uma escolha que colocaria os dois contra tudo o que aquela cidade acreditava ser certo. E o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, a cidade deixou de fingir que não se importava. O silêncio desconfortável deu lugar a algo mais direto, mais pesado. As pessoas não apenas observavam, agora se posicionavam. Ela percebeu isso logo cedo quando entrou na pequena mercearia para comprar o básico. O atendente, que antes a cumprimentava com educação mecânica, limitou-se a empurrar as mercadorias pelo balcão sem olhar em seu rosto. Uma mulher atrás dela suspirou alto demais, como se a paciência tivesse acabado. Um homem murmurou algo que soou como um aviso, não exatamente para ela, mas para o ar ao redor. Ela saiu dali com as mãos firmes e o coração acelerado. Ao atravessar a praça central, sentiu os olhares se acumularem. Não eram todos hostis, mas eram atentos. Avaliavam, mediam, como se cada passo seu confirmasse ou negasse algo que já haviam decidido. Alguns ainda acreditavam que aquilo era apenas um capricho passageiro. Outros esperavam que a pressão fizesse o trabalho que as palavras não conseguiram fazer. E havia aqueles que já se preparavam para o momento em que ela precisaria de ajuda, não por compaixão, mas para poder dizer que tinham avisado. A primeira abordagem direta veio antes do meio-dia. Uma mulher mais velha, conhecida por sua influência silenciosa, aproximou-se enquanto ela organizava algumas coisas do lado de fora da casa. Falou baixo, com um tom quase maternal, como se estivesse oferecendo proteção. Disse que a cidade não era cruel sem motivo, que todos ali queriam o bem dela, que certas decisões traziam consequências que nem sempre apareciam de imediato. Sugeriu, com cuidado calculado, que ainda havia tempo para reconsiderar, que partir agora evitaria algo pior depois. Ela ouviu sem interromper. Quando a mulher terminou, respondeu apenas que agradecia a preocupação. Nada mais, nenhuma explicação, nenhuma defesa. A mulher pareceu surpresa com a calma. Talvez esperasse lágrimas, ou raiva, ou dúvida. Recebeu silêncio e firmeza. À tarde, 2 homens foram até a propriedade dele. Não com ameaças claras, mas com perguntas demais.
Queriam saber se ele pretendia ficar, se tinha planos de expandir, se estava ciente de que aquela região funcionava melhor quando todos seguiam as mesmas regras não escritas. Ele respondeu com educação contida, sem se curvar, sem confrontar. Disse apenas que cuidava do que era seu e não interferia no que não lhe dizia respeito. Eles foram embora, levando mais incerteza do que respostas. Quando ela chegou no fim do dia, encontrou-o sentado do lado de fora, observando o céu mudar lentamente de cor. Ele não perguntou como tinha sido o dia. Não precisava. O peso estava nos ombros dela, visível. Ela se sentou ao lado dele e por alguns minutos apenas respiraram o mesmo ar, como se isso fosse suficiente para lembrar que ainda havia escolha naquele mundo apertado. Ela contou o que havia acontecido. As palavras vieram sem pressa, mas carregadas. Falou dos olhares, dos avisos disfarçados, da tentativa de empurrá-la para fora, sem nunca dizer isso claramente. Ele ouviu em silêncio, os olhos fixos no horizonte. Quando ela terminou, disse algo que não soou como promessa, nem como consolo. Disse apenas que a cidade precisava de alguém que cedesse para continuar funcionando como sempre funcionara. E que, quando isso não acontecia, reagia. Ela perguntou então se ele achava que estavam errados. Ele demorou a responder. Disse que a cidade não era boa nem má. Era apenas confortável com o que conhecia e desconfortável com o que não podia controlar. Disse também que ficar ao lado dele significava aceitar que esse desconforto não passaria rápido. Ela assentiu. Sabia disso desde o começo, ainda que não tivesse colocado em palavras. Nos dias que se seguiram, as pequenas dificuldades se acumularam. Um fornecedor atrasou entregas sem explicação. Um serviço combinado foi cancelado de última hora. Rumores começaram a circular com mais liberdade, ganhando contornos mais duros. Alguém disse que ele tinha problemas antigos. Outro afirmou que ela estava sendo manipulada. Havia quem apostasse quanto tempo levaria até que ela percebesse o erro. Ela percebia tudo. Só não via erro algum. Houve uma noite em que ela acordou com o barulho do vento batendo forte contra as paredes. Por um instante, sentiu o medo subir como uma onda. Não medo dele, nem da escolha em si, mas do desgaste constante de ser observada, testada, pressionada. Pensou em como seria mais simples ir embora, em como a cidade a aceitaria de volta sem muito esforço, desde que reconhecesse publicamente que estavam certos. Ela se sentou na cama e deixou o silêncio responder por ela. Na manhã seguinte, algo mudou. Não fora anunciado, não fora decidido em conjunto, apenas aconteceu. Ela passou a caminhar pela cidade com a mesma postura de sempre, mas agora sem desviar o olhar. Cumprimentava quem a cumprimentava, ignorava o que não merecia resposta. A escolha deixara de ser apenas interna, tornara-se visível, e isso incomodou mais do que qualquer discussão, porque quando alguém fica sem pedir permissão, obriga os outros a se posicionarem. E naquele momento, a cidade começava a perceber que ela não estava esperando aprovação. Estava apenas vivendo com a consequência da própria decisão. No fim daquela semana, um novo rumor começou a circular. Não era mais sobre quando ela iria embora. Era sobre o que aconteceria se ela não fosse. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido o peso de manter uma escolha quando o mundo inteiro espera que você desista. Se essa história está fazendo sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar o que ainda está por vir. O confronto real ainda não começou. A mudança no comportamento da cidade não demorou a se organizar.
Quando o desconforto deixou de funcionar, veio a tentativa de controle, não de forma aberta, não com violência ou gritos, mas com aquilo que sempre funcionara melhor ali: isolamento. Pequenos gestos coordenados, quase imperceptíveis se vistos separadamente, começaram a formar um cerco. Ela percebeu primeiro nos convites que deixaram de chegar, depois nos cumprimentos que se tornaram mais curtos. Em seguida, nos silêncios que se estendiam além do normal quando ela entrava em algum lugar. Nada disso era explícito o suficiente para ser acusado, mas era claro demais para ser ignorado. A cidade estava apertando o espaço ao redor dela, esperando que a falta de ar fizesse o trabalho sujo. Com ele, o movimento foi diferente. Um dia, ao retornar do trabalho, encontrou marcas recentes próximas à cerca. Nada quebrado, nada levado. Apenas sinais de presença, como um aviso silencioso de que estavam atentos. Ele analisou aquilo com calma, como quem reconhece uma linguagem antiga. Não comentou com ela naquele momento. Preferiu observar mais um pouco, entender até onde estavam dispostos a ir. Foi então que surgiu a primeira tentativa direta de separação. Um homem conhecido por resolver problemas foi até ela enquanto caminhava sozinha perto do final da tarde. Falou de maneira casual, como se estivesse puxando conversa. Disse que a cidade não queria confusão. Disse que ninguém desejava ver coisas ficarem difíceis desnecessariamente. Depois, com o mesmo tom tranquilo, sugeriu que talvez fosse melhor ela se afastar por um tempo, passar uns dias fora, deixar as coisas esfriarem. Ela ouviu até o fim. Perguntou o que aconteceria se não fosse embora. O homem sorriu de lado e disse que decisões trazem consequências, mesmo quando ninguém quer assumir a responsabilidade por elas. Não ameaçou. Não precisou. A mensagem estava clara. Quando contou a ele mais tarde, percebeu algo diferente em sua expressão. Não raiva, não surpresa, mas uma compreensão profunda de como aquele jogo funcionava. Ele disse que já tinha visto aquilo antes, que, quando uma comunidade não conseguia dobrar alguém, tentava quebrar o vínculo, separar, enfraquecer. Disse também que, se ela quisesse se afastar por um tempo, ele entenderia. Ela respondeu sem elevar a voz. Disse que não se afastaria para facilitar a vida de quem tentava decidir por ela. Disse que ficar não era mais apenas sobre ele, era sobre não permitir que outros escolhessem por cima do silêncio dela. Ele a observou por alguns segundos, como se a visse com mais clareza do que nunca. E naquele instante, ficou evidente que aquela escolha não era unilateral. Era compartilhada. Nos dias seguintes, os rumores mudaram de tom. Já não diziam que ela era ingênua. Diziam que ela estava sendo teimosa, que estava provocando algo desnecessário, que o problema não era ele, mas a insistência dela. Era uma forma eficiente de inverter a culpa, de fazê-la parecer a origem do conflito, não a reação a ele. Houve uma tarde em que alguém foi até a casa dela com um recado direto. Se continuasse assim, perderia oportunidades, trabalho, apoio, relações. Disse que não era ameaça, apenas realidade. Ela ouviu, respirou fundo e respondeu que já perdera coisas demais, seguindo o que os outros chamavam de realidade. Aquilo encerrou a conversa, mas não o movimento. A pressão começou a afetar também quem estava ao redor. Pessoas próximas passaram a ser questionadas. Algumas se afastaram por medo, outras por conveniência. A solidão se tornou mais visível, mais concreta. Havia noites em que ela sentia o peso disso ao deitar, não como arrependimento, mas como cansaço. Cansaço de ser observada como um problema a ser resolvido. Ele, por sua vez, começou a se preparar.
não com armas ou confrontos, mas com organização. Ajustou rotinas, fortaleceu acordos antigos, fez visitas discretas, conversou com pessoas fora da influência direta da cidade. Não disse a ela exatamente o que fazia, não porque quisesse escondê-la, mas porque acreditava que certas coisas funcionavam melhor quando não eram anunciadas. Ela percebeu que algo estava se movendo, mesmo sem saber o quê. E pela primeira vez desde que tudo começara, sentiu que não estava apenas resistindo, estava avançando. O estopim veio numa manhã clara, quando um aviso foi deixado na porta. Não assinado, não oficial. Apenas uma frase curta, escrita com a certeza de quem esperava obediência. Dizia que aquela situação precisava acabar, que a cidade não esperaria para sempre. Ela leu, dobrou o papel com cuidado e o guardou no bolso. Não rasgou. Não mostrou para ninguém. Caminhou até a casa dele, entregou o aviso e disse apenas uma coisa: parece que agora querem nos forçar a escolher de novo. Ele leu em silêncio. Depois, levantou o olhar e respondeu algo que mudou o peso daquele momento. Disse que a escolha já tinha sido feita e que dali em diante não seriam eles a recuar. A cidade escolheu agir numa manhã comum demais para algo tão calculado. O céu estava limpo, o movimento seguia normal, e foi exatamente por isso que o golpe funcionou. Não houve alarde, nem confronto aberto, apenas uma decisão tomada em algum lugar onde eles não estavam presentes e que, ainda assim, os atingiu diretamente. Ele foi o primeiro a saber. Um acordo antigo foi revogado sem aviso. Um acesso que sempre estivera disponível foi fechado com base em uma justificativa vaga, nada ilegal, ao menos à primeira vista. Apenas suficiente para tornar o trabalho mais difícil, o progresso mais lento, o futuro mais incerto. Quando voltou para casa naquele fim de tarde, trazia no rosto a expressão de quem reconhece uma jogada conhecida. A cidade havia escolhido apertar onde doía mais. Ela percebeu antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. O silêncio dele estava mais pesado. Não era derrota, mas cálculo. Ele explicou com poucas palavras, como sempre fazia. Disse que estavam testando limites, que queriam ver até onde iriam juntos, que se um deles cedesse agora, o resto viria em seguida. Ela sentiu a raiva subir, mas a conteve. Raiva não ajudaria. O que sentiu depois foi algo mais frio e mais firme. Uma compreensão clara de que a escolha que fizera deixara de ser apenas emocional. Agora era prática, concreta, e exigiria algo dela além de permanecer. Nos dias seguintes, o impacto começou a se espalhar. O atraso afetou compromissos. Pequenos contratos foram colocados em dúvida. Pessoas que antes se mantinham neutras passaram a se afastar por receio de serem associadas a um conflito maior. A cidade não precisava atacar diretamente. Bastava tornar tudo mais difícil, até que o cansaço fizesse o resto. Ela observava tudo com atenção. Pela primeira vez, começou a enxergar a estrutura invisível que sustentava aquele lugar. Quem decidia? Quem influenciava? Quem se escondia atrás de boas intenções enquanto empurrava outros para o limite? E percebeu algo que a incomodou profundamente. Aquela dinâmica só funcionava porque ninguém se colocava no centro do impacto. Todos esperavam que alguém cedesse antes. Numa noite silenciosa, sentaram-se à mesa sem tocar na comida por um tempo. Ele finalmente disse o que vinha evitando. Disse que, se aquilo continuasse, ela seria a mais atingida, que a cidade a usaria como ponto fraco. Não por crueldade gratuita, mas porque funcionava. Disse que ainda havia uma saída menos dolorosa, que ela podia ir embora por um tempo, que isso aliviaria a pressão,
Ela ouviu até o fim. Depois, respirou fundo e respondeu com uma calma que o surpreendeu. Disse que entendia o risco. Disse que também sentia medo. Mas disse algo mais importante. Que ir embora agora confirmaria exatamente o que a cidade queria provar. Que ela não aguentaria. Que ele era um erro. Que juntos eram frágeis. Ela disse que não ficaria para provar nada a ninguém. Ficaria porque aquela escolha agora era sua também. Porque recuar ensinaria à cidade que bastava apertar um pouco mais da próxima vez. E porque havia aprendido, cedo demais, que fugir sempre cobra seu preço depois. Ele a encarou por um longo momento, não com dúvida, mas com algo mais profundo. Reconhecimento. Naquele instante percebeu que ela não estava apenas ao lado dele. Estava à frente de algo que ele vinha carregando sozinho há tempo demais. Na semana seguinte, a cidade tentou um movimento ainda mais ousado. Uma reunião foi convocada. Nada oficial, apenas uma conversa necessária, segundo disseram. O convite não era realmente um convite, era uma intimação social. Comparecer significava se explicar. Não comparecer significava admitir culpa. Ela decidiu ir. Ele tentou dissuadi-la, não por medo do confronto, mas por saber como aquelas reuniões funcionavam. Muitas vozes, nenhuma responsabilidade. Ela respondeu que sabia e que, ainda assim, iria. Disse que alguém precisava olhar aquelas pessoas nos olhos e permanecer. O salão estava cheio quando ela entrou. Conversas cessaram aos poucos. Não houve aplausos, nem vaias. Apenas expectativa. Ela sentiu o peso daquele momento como nunca antes. Sabia que cada palavra seria usada contra ou a favor deles. Sabia que, dali em diante, nada mais seria implícito. Quando começaram a falar, usaram o tom de sempre. Preocupação, ordem, tradição. Disseram que a cidade precisava de estabilidade, que escolhas individuais não podiam ameaçar o equilíbrio coletivo. Disseram que não tinham nada contra ela, nem contra ele. Apenas queriam evitar problemas maiores. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando finalmente falou, não levantou a voz, não acusou, não implorou. Disse apenas que estabilidade não podia significar obediência cega, que equilíbrio não podia ser mantido sacrificando sempre as mesmas pessoas. Disse que escolher ficar não era uma provocação, era um direito, e que o problema não era a escolha dela, mas o medo deles de não controlá-la. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era constrangimento, era desconforto real. Alguns desviaram o olhar, outros endureceram a expressão. A cidade havia ido longe demais e, pela primeira vez, alguém tinha parado de se mover para facilitar. Ao sair, ela sentiu as pernas tremerem, não por arrependimento, mas pela dimensão do que tinha feito. Sabia que aquele gesto teria consequências. Boas ou ruins, ainda não estava claro. Mas uma coisa era certa: o jogo havia mudado. As consequências não vieram com pressa. Vieram com método. A cidade aprendeu, ao longo dos anos, que decisões realmente eficazes não fazem barulho quando começam. Elas se espalham devagar, criando a sensação de que nada mudou, até que tudo esteja diferente demais para voltar atrás. Nos dias seguintes à reunião, ninguém a confrontou diretamente. Não houve novas visitas, nem avisos deixados à porta. Pelo contrário, o silêncio voltou a se instalar, mas agora tinha outra textura. Não era o silêncio da observação, era o da reorganização. Ela sentia isso nos pequenos detalhes, nos movimentos quase invisíveis que só quem sempre viveu ali saberia reconhecer. Um favor que antes era automático passou a exigir tempo.
Um serviço simples tornou-se impossível no momento. Pessoas que a cumprimentavam com neutralidade agora desviavam o olhar com um cuidado ensaiado. Não por ódio declarado, mas por medo de serem vistas do lado errado de algo que ainda não tinha nome. Com ele, a pressão assumiu um formato mais técnico. Um documento foi questionado, um prazo encurtado, uma exigência reinterpretada de forma conveniente. Nada ilegal. Nada que pudesse ser enfrentado de uma só vez. Era um desgaste calculado, como quem puxa um fio por dia, até que o tecido inteiro comece a ceder. Ela observava tudo com atenção crescente. Já não reagia por impulso. Começava a entender como aquela estrutura funcionava, quem ganhava com cada atraso, quem se beneficiava da confusão. Pela primeira vez, não se sentia apenas alvo. Sentia-se aprendiz daquele jogo silencioso. Ele, por sua vez, começou a falar mais. Não sobre medo, mas sobre estratégia. Contou coisas que nunca mencionara antes. Histórias antigas, conflitos passados, situações em que cedera cedo demais, acreditando que a paz valia mais do que a razão. Disse que aprendera tarde que algumas concessões não compram tranquilidade, apenas adiam o confronto. Ela ouviu tudo em silêncio, sentindo algo se ajustar dentro de si. Não era desilusão, era clareza. Certa tarde, ela percebeu que algo mais sério estava em curso. Um grupo se reunia com frequência em comum. Pessoas que raramente apareciam juntas, agora dividiam o mesmo espaço, conversando em tom baixo demais para ser casual. Não demorou para entender que não se tratava mais apenas de pressão social. Estavam preparando um movimento final. Algo que não pudesse ser ignorado ou contornado com firmeza moral. Naquela noite, ela teve dificuldade para dormir. Não por medo do que poderiam fazer, mas pela sensação de que aquela escolha, feita semanas atrás, estava prestes a exigir algo definitivo. Pensou na vida que poderia ter escolhido, em como tudo seria mais simples se tivesse seguido o caminho esperado. Pensou também no que teria perdido se tivesse ido embora sem olhar para trás. Ao amanhecer, levantou-se antes do sol. Caminhou sozinha até um ponto alto, de onde se via a cidade acordando aos poucos. Telhados, chaminés, ruas estreitas, tudo parecia pequeno dali de cima. Não insignificante, mas limitado. Um lugar acostumado a decidir por todos porque quase ninguém questionava. Quando voltou, encontrou-o já acordado, sentado à mesa com alguns papéis espalhados. Ele levantou o olhar e percebeu imediatamente que algo havia mudado nela. Não perguntou o quê. Esperou. Ela disse que achava que estavam prestes a forçar um desfecho. Disse que não sabia exatamente como, mas sentia que aquela era a última tentativa de fazê-los recuar. Ele confirmou com um aceno discreto. Disse que também vinha sentindo isso. Disse que, se o movimento viesse, não seria pequeno e que dessa vez não haveria espaço para meio termo. Ela respirou fundo e fez a pergunta que vinha evitando. Perguntou se ele estava pronto para enfrentar o que viria sem sacrificar aquilo que tinham construído. Ele respondeu com sinceridade crua. Disse que estava pronto para perder coisas materiais, a reputação, a tranquilidade, mas não estava disposto a perdê-la, nem a permitir que a escolha dela fosse invalidada para preservar o conforto de outros. A resposta não a tranquilizou, mas a fortaleceu. No fim daquele dia, um recado chegou. Não por bilhete, nem por mensageiro informal. Veio de forma oficial, direta, impossível de ignorar. Haveria uma decisão, um posicionamento definitivo, um momento em que tudo o que fora sussurrado seria colocado à mesa.
Ela leu o comunicado com atenção e percebeu o que realmente significava. Aquilo não era apenas sobre ele, nem sobre ela, era sobre quem tinha o direito de ficar e quem precisava provar que merecia. Ela dobrou o papel, guardou-o com cuidado e disse apenas que estaria lá. O dia da decisão chegou sem cerimônia. Não houve anúncio público nem multidões reunidas na praça. Ainda assim, todos sabiam. A cidade inteira parecia segurar o fôlego, como se algo estivesse prestes a ser arrancado do lugar onde sempre esteve. As ruas estavam mais quietas do que o normal. Portas se fechavam cedo demais. Conversas se interrompiam quando alguém passava. Ela caminhou até o local indicado com passos firmes, embora sentisse o corpo reagir ao peso do momento. Não era medo do que poderia ouvir. Era a consciência de que depois daquilo nada seria como antes. Ele caminhava ao seu lado, silencioso, atento. Não tentava protegê-la ficando à frente. Não se colocava atrás. Caminhava junto, no mesmo ritmo, como se aquele detalhe fosse mais importante do que qualquer palavra. O espaço estava preparado para parecer neutro. Uma mesa simples, algumas cadeiras, pessoas escolhidas a dedo, representando diferentes interesses da cidade. Não eram inimigos declarados. Eram guardiões de uma ordem que nunca fora questionada. Ao entrarem, os olhares se voltaram para eles com uma mistura de expectativa e desconforto. Aquela não era uma reunião comum. Era um teste. Começaram falando do que chamavam de estabilidade. Usaram palavras cuidadosamente escolhidas. Falaram de tradição, de equilíbrio, de convivência. Disseram que decisões individuais, quando contrariavam o consenso, criavam ruídos desnecessários, que a cidade precisava funcionar como um corpo único e que partes desalinhadas causavam danos ao todo. Ela ouviu tudo com atenção, sem desviar o olhar. Percebeu que em nenhum momento mencionavam nomes. Não falavam dela diretamente, nem dele. Falavam como se aquela escolha fosse um erro técnico, não humano. Como se sentimentos, dignidade e vontade pudessem ser tratados como variáveis inconvenientes. Quando terminaram, houve uma pausa. Um silêncio que pedia submissão. Esperavam que ela justificasse, que explicasse, que se defendesse, que talvez pedisse algum tipo de concessão. Ela não fez nada disso. Falou apenas quando percebeu que o silêncio começava a se tornar incômodo para eles. Disse que entendia a importância da convivência, que também valorizava o equilíbrio, mas disse algo que nenhum deles esperava ouvir naquele tom calmo, que equilíbrio sustentado pela exclusão não era equilíbrio, era controle. Disse que não havia provocado a cidade, que não buscara confronto. Apenas fizeram uma escolha consciente e permanecera nela. E que a reação da cidade dizia mais sobre o medo coletivo do que sobre qualquer risco real. Alguns se remexeram nas cadeiras. Outros mantiveram o rosto rígido. Ela continuou, sem elevar a voz. Disse que ficar ao lado dele não era um desafio à ordem. Era um exercício de liberdade. Disse que, se aquela cidade só funcionava quando todos escolhiam o mesmo caminho, então talvez o problema não estivesse na escolha dela, mas na fragilidade dessa ordem. Quando terminou, não pediu aprovação. Não aguardou resposta imediata. O que disse, estava dito. Então foi a vez dele. Falou menos ainda. Disse que vivera ali tempo suficiente para entender como as coisas funcionavam. Que já tinha cedido antes em outros lugares, acreditando que isso traria paz. Disse que aprendera da forma mais dura que ceder sempre às mesmas pressões apenas ensina o mundo a apertar mais forte da próxima vez. Disse que não estavam ali para negociar dignidade, nem para pedir permissão para existir naquele espaço. Estavam ali para deixar claro que não recuariam.
O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era constrangimento, não era raiva, era a constatação de que algo escapara do controle. Eles tinham preparado aquele momento esperando fragilidade. Encontraram firmeza. A decisão não veio imediatamente. Não precisou. Todos ali entenderam que qualquer tentativa de expulsão aberta teria consequências que não estavam dispostos a assumir. A cidade funcionava à base de acordos silenciosos, e naquele instante, um desses acordos havia sido quebrado. Ao saírem, ela sentiu o ar pesar menos nos pulmões. Não alívio completo, mas espaço. Algo se abrira. Não porque tivessem vencido oficialmente, mas porque haviam deixado de pedir aceitação. Do lado de fora, o céu estava limpo. O vento soprava com força suficiente para lembrá-los de onde vinham. Caminharam juntos sem dizer nada por um tempo. Não havia celebração. Apenas a consciência tranquila de quem atravessara algo difícil sem se dobrar. Ela sabia que ainda haveria comentários, que nem todos aceitariam, mas também sabia que a escolha agora estava marcada, não como erro, como posição. E pela primeira vez, desde que tudo começara, percebeu que não era mais a cidade que decidia se ela ficava ou ia embora. Nada mudou de um dia para o outro. E talvez isso tenha sido o sinal mais claro de que algo realmente havia mudado. A cidade não acordou diferente. As ruas continuaram as mesmas, as casas, os horários, os costumes. Mas a forma como as pessoas se moviam dentro daquele espaço já não era igual. Nos primeiros dias após o confronto, houve cautela. Conversas em voz baixa, olhares longos demais, um cuidado quase exagerado em não provocar nada novo. A cidade precisava de tempo para recalcular, não porque tivesse sido derrotada, mas porque encontrara algo que não se encaixava em seus métodos habituais. Ela sentiu isso nos gestos pequenos, um cumprimento que voltou a acontecer, um favor que deixou de ser negado sem explicação, um silêncio que já não carregava ameaça, apenas observação. Não era aceitação plena, era reconhecimento relutante, e isso bastava. Com ele, o peso diminuiu de outra forma. Algumas dificuldades persistiram, mas perderam o caráter punitivo. Os obstáculos deixaram de surgir em sequência coordenada. A pressão, antes constante, tornou-se dispersa. A cidade havia entendido que empurrar mais forte exigiria um preço que não queria pagar. Eles não comemoraram, não contaram vantagem, apenas seguiram vivendo, e foi exatamente isso que consolidou tudo. Com o passar das semanas, algo curioso aconteceu. Pessoas começaram a procurá-los. Primeiro, de forma discreta, depois, com menos receio. Alguém que precisava de orientação, outro que buscava apoio, gente que também carregava escolhas mal vistas, mas nunca tivera coragem de sustentá-las. Eles ouviam, ajudavam quando podiam, não se colocavam acima, apenas estavam presentes. Ela percebeu então que a decisão de ficar ao lado dele tinha ido além do que imaginara. Não tinha sido apenas uma escolha pessoal. Tornara-se uma referência silenciosa, um lembrete incômodo de que era possível permanecer sem pedir permissão. Houve um dia, algum tempo depois, em que ela caminhou pela mesma rua, onde, no início, sentira o peso dos olhares. Dessa vez, os passos foram leves. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque ela já não carregava a dúvida. Passou por rostos conhecidos. Alguns desviaram o olhar, outros acenaram. E houve quem sorrisse, tímido, como quem reconhece algo tarde demais. Ao chegar ao fim da rua, parou por um instante. O vento soprou do mesmo jeito que naquela primeira manhã,
Mas agora não parecia um aviso, parecia apenas vento. Ele se aproximou e ficou ao seu lado. Não disse nada, não precisava. A presença dele continuava sendo aquilo que sempre fora: firme, respeitosa, suficiente. Ela percebeu que, ao contrário do que muitos acreditavam, não tinha ficado por teimosia. Ficara porque aquele lugar, aquelas circunstâncias, aquele vínculo faziam sentido dentro dela. À noite, sentados juntos, ela pensou em tudo o que poderia ter sido diferente se tivesse ido embora, quando lhe disseram para ir. Pensou nas versões de si mesma que nunca existiriam. Não sentiu saudade delas. Sentiu gratidão por não ter cedido. A cidade, aos poucos, seguiu adiante, como sempre fazia, mas algo permanecera fora do lugar antigo. Uma fissura discreta, aberta no momento em que alguém decidiu não recuar. E fissuras assim não se fecham facilmente. Elas ensinam. Ela sabia que outras escolhas difíceis ainda viriam, que permanecer nem sempre seria confortável, mas também sabia algo fundamental: ficar não a diminuíra, não a isolara, não a tornara fraca, pelo contrário, a fizera inteira. E se alguém perguntasse por que ela escolhera ficar ao lado dele, quando todos diziam para ir embora, a resposta seria simples demais para quem nunca precisou sustentar uma decisão sozinho. Ela ficara porque ir embora teria sido mais fácil, e ela já não precisava mais do caminho fácil para existir.